Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta Igreja Matriz e internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa. Como foi lembrado no início desta Santa Missa, nesse mês temático das vocações, nós viajamos aí passando pelo primeiro final de semana na vocação ao ministério ordenado, no segundo final de semana, a segunda semana, a vocação à família, celebrávamos o Dia dos Pais. Depois, na terceira semana, fomos meditar sobre a vida religiosa, os nossos irmãos, freiras, monges, monjas, a vida consagrada de uma maneira geral. E hoje nós encerramos, então, a última semana que se inicia hoje, do mês de agosto, para meditar sobre a vocação do leigo e da leiga, que são todos vocês na Igreja de Cristo, desde os catequistas, dos ministros extraordinários, coroinhas, acólitos, e de tantos grupos que fazem esta igreja acontecer. E isto nos faz lembrar justamente o que esta primeira leitura quer nos remeter. Ou seja, o profeta Isaías deixa bem claro que a glória do Senhor é para todos. Vocês viram aí na leitura, tem um monte de nome de localidades esquisito, né? Lute, Fude, não sei o que mais, Rose. São lugares que deve a glória do Senhor atingir. Então nós poderíamos hoje dizer, traduzindo Isaías, essa glória de Deus, essa salvação em Jesus Cristo é para todos os povos, todas as raças, todas as nações, sem exceção. Não é para essa nação ou para aquela outra, ou para esse povo, para o outro, não é só para o magro, ou para o gordo, não é, ou para o preto, ou para o branco, é para todos. Por isso que a nossa igreja chama católica, porque a palavra católica do grego vai significar universal, é para todo o universo. E eu ainda faço uma vírgula aqui, quando eu falo todo o universo, eu não estou falando só a terra, eu estou falando tudo que foi criado, porque Deus não criou só a terra. Então essa salvação é para todos, porque ela é universal. Aí vocês vão perguntar, mas a liturgia está falando quantos se salvam? Se ela é para todos, não são todos que se salvam? E eu diria para vocês, não. Por que não são todos que se salvam? Por um detalhe simples, é preciso aceitar ser salvo por Jesus Cristo. Nós poderíamos até fazer uma comparação para entendermos melhor. Nós não temos aqui no Brasil o SUS, todo mundo conhece, né? É o Sistema Universal de Saúde, o SUS. E a gente diz assim, o SUS é universal. O SUS é para todos. É para pobre, para rico, para classe média, para quem quiser. Então, não adianta você ficar brava se você pegar a pessoa mais rica da cidade, ela vai lá no SUS, vai fazer exame, vai fazer consulta, vai fazer cirurgia pelo SUS. Tudo de graça. Você vai falar, não, mas ela tem dinheiro, ela é muito rica, ela não podia ir. Não. O sistema é para todos, ele é universal. E aí, a gente diz assim, agora tem gente que não quer o SUS, por uma série de motivos, então paga o médico particular, vai no convênio, etc. E pronto, acabou, não tem problema nenhum. Ele não é do SUS, não usa. Então, a salvação em Jesus Cristo também é preciso o nosso sim. É preciso que nós aceitemos Jesus. Eu sempre repito nos velórios. Quando a gente pergunta o que é que faz uma pessoa perder a salvação, a primeira resposta que quase 100% das pessoas dão é o pecado que nos faz perder a salvação. E eu digo, não é o pecado que te faz perder a salvação. O que nos faz perder a salvação não é o pecado, porque para o pecado existe remédio. Para o pecado existe a misericórdia de Deus, para o pecado existe o perdão, para o pecado existe o sacramento da penitência, da reconciliação. O que nos faz perder a salvação é não aceitar Jesus Cristo. Porque a partir do momento que eu recuso aceitar Ele como meu Salvador, como o suficiente Salvador da minha vida, pronto, eu não quero. Então aí eu vou perder a salvação, porque eu não quero ser salvo. É uma decisão minha. Depois nós chegamos na segunda leitura da carta aos Hebreus, e nós vamos ver que o autor bíblico nos fala da necessidade da correção. E aqui eu chamo a atenção, principalmente na vida consagrada, a gente fala da correção fraterna. O que é a correção fraterna? É uma correção entre irmãos.
é uma correção saudável, é uma correção sadia, é uma correção que visa o bem. Então, a começar pelo pai, aqui diz, se o pai ama os seus filhos, ele corrige. Porque se um pai está vendo o filho ir por uma trilha errada e ele não fala nada, então ele não ama esse filho. Porque se ele ama, ele vai corrigir. O pai nos ama e por isso ele nos corrige. E por isso ele nos poda para que possamos frutificar. Então é nesse sentido que nós olhamos aqui ao falar da correção fraterna. Quando uma pessoa é corrigida, naquele momento da correção, às vezes dá um pesar, dá uma tristeza, dá uma vergonha, e é para alegrar lá na frente. Agora, para você pai, para você mãe, para você irmão, que vai fazer a correção fraterna, eu digo uma coisa, cuidado. A correção fraterna é um gesto de amor, é um gesto que brota do coração. É diferente daquelas pessoas que querem chamar a atenção dos outros, dizendo que é correção fraterna, mas para mostrar que quem manda sou eu, você tem que me obedecer, você está errado, é para menosprezar o outro, é para desprezar o outro. Isso não é correção fraterna. E não é essa correção que a segunda leitura da carta aos Hebreus está falando, para nós fazermos. Então isso vale para a nossa família, isso vale para a nossa comunidade, isso vale para a nossa igreja. Quando o padre falava das nossas visitas, seja nos hospitais, nas casas, onde quer que seja, nós fazemos correção fraterna para aquele que está ali, que a gente foi rezar. Ah, mas é da tua família, teu filho? Não. Mas nós, como cristãos, temos a obrigação de falar para os irmãos. Ah, mas eu não tenho intimidade com ele. Imagina, eu só vejo ele na igreja, agora eu vou chegar para ele e vou corrigir. Então não faça isso. Porque senão, de repente, você vai corrigir uma pessoa que você não conhece, a pessoa... Mas você com certeza talvez conheça alguém que seja íntimo dela. Você talvez conheça um parente, um amigo próximo, e você pode chegar nesse parente, nesse amigo, que às vezes nem sabe o que ela está fazendo errado. Chegar e dizer para ele, falar, olha, não é fofoca não, mas eu quero que você ajude teu irmão. Eu quero que você ajude teu amigo, porque ele está fazendo isso não é bom. Isso vai destruir a vida dele, isso vai acabar com a saúde dele, isso vai acabar com a família dele. Ou será que você que tem um irmão, e você sabe que o irmão seu está traindo a sua cunhada, saindo com outras mulheres, e você vai bater palma para ele ou você vai fazer uma correção? Se você, pai ou mãe, sabe que seu filho está andando com más companhias, e que daqui a pouco vai estar usando substância entorpecente, você vai bater palma para ele ou você vai corrigir? Vai corrigir. E digo para concluir a reflexão sobre essa leitura. A palavra de Deus nos ensina em diversos momentos, mas principalmente quando ela diz, se o teu irmão estiver errado, sozinho, chama ele num canto, no silêncio, que ninguém precisa saber, e faz a correção fraterna, chama a atenção dele, volta para o caminho de Deus, volta a fazer o bem. Pronto. E a leitura vai dizer, se por acaso ele não te obedecer, se ele não te ouvir, chama uma testemunha, vai em 2. Chama mais um outro membro da igreja, vai lá e faz a correção. Se por acaso ele não atender, vai para a assembleia. Então, quem sabe a pressão faz com que ele mude. E se por acaso ele não ouvir nem a assembleia e nem os seus líderes, e ele perder a salvação, a culpa não é sua. Você fez tudo que podia ter feito. Mas essa mesma leitura diz, se você viu o teu irmão errar, e você não corrigiu, e ele perdeu a salvação, a culpa é tua. Porque você podia ter feito algo, e você não fez. E aí nós chegamos no evangelho que fala da porta estreita. E se vocês prestarem atenção nesta semana, durante toda a semana, com exceção da festa da Mãe Rainha, da Nossa Senhora Rainha, aí nós vemos justamente falando desta salvação, da dificuldade, falando dos últimos serão os primeiros serão os últimos. A começar por aquele jovem rico que pergunta a Jesus, o que é que eu faço para salvar a minha vida? E Jesus diz para ele, cumpre os mandamentos, mas eu já cumpro. Então vai, vende tudo que você tem e segue-me. Aí o negócio apertou. Ele estava muito apegado a essas coisas. E ele ficou triste e foi embora. Perco a salvação, mas não vou largar meus dinheiros, meus joias, meu ouro, minha prata. Depois, nós tivemos no outro dia dessa semana, aquele evangelho que falava do camelo passar no fundo da agulha. E aí eu dizia, vocês sabem que as cidades antigas de Jerusalém eram todas muralhas, tinham as muralhas, né? As muralhas de Jericó, de Jerusalém. E essas muralhas, então a cidade era cercada e tinha um portão.
E as pessoas, às vezes o portão ficava longe, elas faziam buracos nessas paredes de pedra, porque era muito alto, era pedra sobre pedra, elas iam tirando as pedras, faziam um buraco, e esse buraco era exatamente como se fosse um buraco de agulha. Só que nesse buraco, então, passavam as pessoas com os seus pertences, né? E por isso que fala buraco da agulha, nesse buraco da agulha, passava-se o camelo. O camelo também cabia ali. Aí vocês vão dizer, mas por que Jesus falou que o camelo não passava, que era muito difícil? Que era mais fácil o camelo passar ali do que o rico entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque ele está justamente dizendo desse apego que eu falei. Quando a pessoa chegava com o camelo perto daquele buraco, e aquela parede, ela não era uma parede fininha, ela era bem larga, para chegar do outro lado, era daqui, lá no padre. E aí o que acontecia? Se eu vou passar com o camelo está cheio de traia, né? Aquele monte de sacola, de mala, com ouro, com prata e tal. As malas não passam, o camelo vai entrar, mas a mala não vai. O que eles tinham que fazer? Descer as malas, colocar no chão, atravessar com o camelo, deixar o camelo do outro lado, voltar e pegar a tralha. Só que se eles fizessem isso, o ladrão levava o ouro que estava aqui embora. Então eu não vou entrar com o camelo. Então entra com o ouro primeiro, deixa o ouro lá e volta para buscar o camelo. Mas aí quem está lá dentro ia roubar o ouro e a prata. Por medo de ser roubado, por apego aos bens, eles não passavam. Por isso que o camelo não passava. E por isso que Jesus usa esta figura para nos mostrar. E quando ele fala de porta, ele não está falando simplesmente de uma porta física. Não é que a gente pensa, não é para a porta estreita, não vai caber, né? Você pensa, joga na porta da tua casa, na porta da tua sala, né? Eu estou até preocupado com essa barriga, daqui a pouco eu não passo na porta, né? Não é essa porta, gente. Senão Santo Tomás de Aquino não estaria no céu. Não é essa porta. O que Jesus está querendo dizer é justamente aquilo que nos faz ficar tralha, muita tralha, aliás, que nos faz ficar pesados para poder passar por aí. E aí a gente fala assim, quando ele fala para procurar a porta estreita, ele está dizendo a porta da humildade. Jesus fala dos pequenos, aqueles que vão conseguir o reino dos céus, e não do orgulho, da vaidade, da opulência, daquela arrogância, porque incha-se, né? O orgulho, a autossuficiência faz com que a pessoa fique inchada. Então Jesus está dizendo, não passa na porta, está tão inchado, né? Está tão se achando tanto, que não vai ser salvo. Então, meus irmãos, aqui Jesus está nos chamando justamente a atenção para que nós olhemos para isso. E ele vai dizer ainda mais. Além da porta, às vezes nós não passamos, ele diz assim, e pode ser que o dono da porta feche a porta. E esse fechar a porta é simples assim. Meus irmãos, vocês já ouviram falar, procurai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Porque vai chegar a época que vão procurar e não vão encontrar. Então, meus irmãos, quando ele falou assim, o dono fechou a porta, e aí você bate na porta para querer entrar, ficou de fora, não entrou. Aí o dono vai dizer lá de dentro, quem é? Aí você vai dizer assim, a Quitéria. Aí ele vai dizer, não conheço, te conheço não. O meu maior medo é de se chegasse esse momento, Deus falasse para mim, eu não te conheço, negão. Eu falar, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. É a pior coisa que nós podemos imaginar. E aí não adianta do lado de fora você dizer, não, mas eu sou amiga do Padre Neuci, eu estava na paróquia todo domingo, eu rezava o terço da Mãe Rainha, eu rezava com as mães que oram, eu ia no grupo de oração, Senhor, olha, como é que o Senhor não me conhece? Não te conheço. Afastai-vos de mim. E aí eu olho, Jesus fala isso, afastai-vos, não te conheço. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, e guardem bem essa frase. Mais importante do que você conhecer Jesus, é Jesus te conhecer. Repito, mais importante do que você conhecer Jesus, é Jesus te conhecer. Vocês conhecem o Papa Leão? Vocês conhecem não? Conhece, né? Televisão, tá aí. Conhece o Papa Leão? Todo mundo? O Papa Leão te conhece? Se você chegar lá no Vaticano, sou paroquiana do Padre Neuci, da paróquia Santa Rita, quero entrar aqui no Vaticano. Fala pro Leãozinho lá me receber. Ele vai, quem é você? Te conheço não. Agora, se ele te conhecesse, mesmo que você não o conhecesse, ele ia falar, vinde benditos do meu Pai. E eu concluo lembrando, onde é que está escrito isso? Capítulo 25, versículo 31 e seguintes do Evangelho de São Mateus. Quando Jesus diz, eu vou te conhecer onde? No pobre que você ajudou,
no doente que você visitou, na pessoa que você vestiu, porque ali foi para mim que você fez, então eu te vi, eu te conheci. Está escrito, vocês leiam em casa, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, quando fala do juízo. Então eu concluo pedindo a Deus que nesta liturgia, todos nós possamos entender que para passar por essa porta, nós temos que ser conhecidos por Jesus, mais do que conhecê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.